Capítulo 129. Preparação para a guerra. 4. O espírito familiar evoluiu com sucesso. O Cavaleiro da Morte foi criado. Você conquistou o Cavaleiro da Morte, prometeu lealdade a você. Vinculado ao desespero do Rei Obscuro, ele se tornará sua espada e escudo de confiança. Você atribuirá um nome a ele. Shamon. O nome Shamon foi atribuído ao Cavaleiro da Morte. A fidelidade aumentou em 15 pontos. A autoridade aumentou em 5 pontos. Saudações ao meu novo mestre. Armadura e elmo negros. E com a destruidora de espadas que ele usava quando estava vivo, plantada no chão na frente dele, o Cavaleiro da Morte estava de joelhos na frente de Yonvou. Obrigado por favor, não seja mais tão formal comigo. Eu sou seu servo e seu cavaleiro. Um mestre não fala formalmente com seu servo. Com uma voz firme, Shamon ergueu a cabeça. No elmo negro que ele estava usando, nada podia ser visto, mas Yonvou pensou que Shamon estava rindo. Mas eu pretendo falar informalmente com você às vezes. Yonvou sorriu para o humorístico Cavaleiro da Morte. Ele seria um par diferente de braços e pernas em comparação com Bou. Deste modo, o exército de Yonvou estava aumentando 1 a 1. Então os pontos focais só podem ser sentidos através dos sentidos. Como Yonvou queria, a primeira coisa que ele fez após completar Shamon foi perguntar sobre os pontos focais que ele havia sofrido ao enfrentar no passado. Exato. Escolhendo uma das muitas possibilidades. A menos que você possa ler o futuro, você tem que confiar em seus sentidos. Obviamente, os sentidos de que estamos falando são diferentes dos 5 sentidos físicos que temos. Era o 6º sentido. Ao contrário dos 5 sentidos, era algo como lidar com coisas intangíveis. Yonvou sentiu o 6º sentido algumas vezes. Em seu tempo na África, quando suas costas ficavam frias por algum motivo, ou quando em algumas situações ele tinha enxaquecas, isso significava haver perigo nas proximidades. Então Yonvou pensou que seu 6º sentido estava bem desenvolvido. No entanto, Shamon estava falando de um 6º sentido que era mais nítido do que isso. Uma decisão baseada no sentido. De certa forma, seria como uma premonição. Geralmente, isso é fácil para as pessoas do seu nível entenderem. Acho que é um pouco difícil para você. Bom, fiquei completamente surpreso quando soube que você só começou a aprender artes marciais recentemente. Shamon assentiu como se entendesse. Do seu ponto de vista, o crescimento e o direcionamento de Yonvou eram diferentes dos outros. Enquanto outros criaram seu próprio caminho a partir da construção de uma base, o método de Yonvou era basicamente o oposto, ele estava construindo sua base do topo. Normalmente, este método estava fadado a falhar. No entanto, o nível de crescimento de Yonvou estava estável. Quanto mais você sobe, mais jogadores habilidosos você conhece. Há uma chance maior de você conhecer pessoas que usam pontos focais. Portanto, recomendo que você aprenda rapidamente. Há uma maneira de aprender mais rápido? Tem sim. Os olhos de Yonvou brilharam. Que é? Shamon assentiu como se fosse óbvio. Lute mais e ganhe mais experiência. Isso é óbvio. E memorize todos os padrões. Yonvou exclamou com espanto. As palavras de Shamon faziam sentido. Se ele não podia usá-lo, era melhor memorizá-lo. E isto era algo que ele fazia com frequência. Memorizar é o melhor nessas situações. Se você continuar memorizando muito, poderá aplicá-lo quando for necessário. Yonvou riu com Shamon. Ele percebeu que Shamon estava tentando dizer. E você pode me ensinar esses padrões. Certo. Você é esperto, mestre. Os subordinados são feitos para serem usados nessas situações. Shamon se levantou lentamente. Ele agarrou a sua destruidora de espadas obscura. Já que estamos no assunto, vamos ao que interessa. Você parece estar com pressa. Mas o treino com Shamon não duraria muito. Enquanto aprendia sobre os pontos focais, o comando para reunir as tropas foi dado. Yonvou, Punch, Edora e a legião estrangeira se moveram para o centro. E, naquele momento, tump, tump. Yonvou agarrou seu peito, que de repente estava batendo mais rápido.
Seus olhos endureceram. Ele estava tentando controlar seu circuito mágico, mas a mana estava fora de controle. Seus olhos draconianos se abriram e olharam para o céu. E então Yonvou percebeu por que seu corpo estava se comportando dessa maneira. Uma atmosfera pesada estava enchendo o ar. Como se o céu e o chão fossem apenas para aquele ser, ela estava no meio de tudo. Escamas vermelhas. Um queixo firme em fendas nos olhos verticais. Um corpo de 30 metros. Dragão. A rainha do verão havia retornado à sua forma original e estava sentada lá. O homônimo do dragão vermelho, a segunda pessoa mais velha em toda a torre depois de Alforone, estava liberando sua aura. Aura do dragão. Uma habilidade das muitas que um dragão tinha, era uma aura que intimidava os jogadores. Yonvou tentou encontrar sua calma novamente. A razão pela qual seu coração estava batendo tão rápido era provavelmente porque o dragão dentro dele havia reagido à presença de outro dragão. Mas ele não podia revelar isso. Yonvou se acalmou com o melhor de suas habilidades. Felizmente, os olhos dracônicos e seu circuito mágico se acalmaram. Mas para entrar em uma área onde a aura do dragão foi liberada, era preciso ter muito nervo. Felizmente, ela não estava olhando na direção dele. Com olhos verticais que causavam arrepios, ela estava olhando para o céu. Estava escuro como breu. Ela parecia estar a observar a lua brilhante. Então, ela levantou lentamente e suas asas se abriram. Está abrindo. Com a voz da rainha do verão. Ao longo do céu, um grande portal verde se abriu. Naquele momento. Não ganharão nada me ajudando. Em vez disso, serão rotulados como traidores. Pela última vez, lhes darei a chance de ir embora. Depois disso, não aceitarei que partam. O Deus do Sabre estava falando com seus subordinados. Com Madodan no centro, 9 outras legiões como o Shindudan e Jindudan estavam lá. Eles estavam prestes a atravessar a ponte, então as pessoas que queriam desistir deveriam parar agora. Ele não os impediria. Isso é o que o Deus do Sabre estava dizendo, o que significava que ele ainda conseguia raciocinar e essa aparência dele só moveu ainda mais seus subordinados. Ele estava cheio do desejo de salvar seu filho, mas eles sentiram seu desejo desesperado de ainda manter sua mente sã. Eventualmente ninguém partiu. Eles apenas olharam para o Deus do Sabre com olhos firmes. O Deus do Sabre cerrou os dentes. Ele podia sentir em seus ossos que não tinha vivido sua vida em vão. Suas vidas, eu as aceito com prazer. Os olhos do Deus do Sabre começaram a brilhar. Então vamos. Madodan, Shindudan e Jindudan primeiro atacaram Ogundan, que estava vigiando o Deus do Sabre. Vocês. O líder do Ogundan tremeu os lábios com a faca sob o queixo. Seus olhos estavam se perguntando se eles sabiam o significado do que estavam fazendo. Se não soubéssemos, não teríamos começado para começo de conversa. Mas o líder do Madodan apenas balançou sua espada sem qualquer hesitação. A cabeça do líder do Ogundan rolou no chão. Apenas algumas horas atrás, eles eram camaradas que estavam bebendo juntos. Ele esperava se sentir um pouco culpado, mas surpreendentemente, ele não sentiu nada. Ele pensou que poderia ser porque estavam preparados para morrer, mas ele achava que esse tipo de morte também não seria tão ruim, pois viveria e morreria pela espada. Se ele fosse morrer pela espada de outra pessoa, não seria tão ruim morrer pelo seu mestre. O líder do Madodan olhou em volta. Exceto por alguns membros, eles estavam todos reunidos ao redor dele. Como se estivessem acabados, suas roupas estavam manchadas de sangue. A localização do alvo. Por alvo. Ele quis dizer Leonte. Atualmente, o honrado Deus da Espada não, o Deus da Espada está o protegendo em seu escritório. A possibilidade de estarem separados? Não agora. Não sei do que estão falando, mas está demorando bastante. O líder do Madodan estalou a língua. Então é a única coisa que podemos fazer e atacar o Deus da Espada. Vai ser difícil. Teria sido fácil acabar com Leonte. Mas com o Deus da Espada, as coisas ficaram difíceis.
Ele podia enfrentar todos os outros deuses marciais, mas ninguém conseguia adivinhar o que ele estava pensando. Para o resto do Xiongvado, o deus da espada era equivalente a um medo. Claro, eles não iam desistir. Envie o sinal. O vice-líder explodiu o sinal. Bum! Fogos de artifício vermelho se espalharam pelo céu. Era o sinal para começar e que todas as preparações foram concluídas. E, como haviam planejado, outras legiões se levantaram de onde estavam esperando. Kvartvan. Fogo. Uma bomba? Há fogo no sótão de suprimentos. O dragão vermelho está atacando. A estratégia era simples. Eles estavam planejando criar o caos em sua base. Então, enquanto todos estavam ocupados pensando ser um ataque do dragão vermelho, o deus do sabre e Madonna atacariam a localização de Leonte. Felizmente, o primeiro plano deles foi bem sucedido. Enquanto o fogo se espalhava na base, jogadores gritando podiam ser ouvidos. Eles gritavam para trazer água e que o dragão vermelho estava atacando. Cada uma das legiões estava planejando criar ainda mais pandemônio. Muito tempo seria necessário para que as pessoas finalmente percebessem o que estava acontecendo. Enquanto isso, o deus do sabre lentamente saiu de onde ele estava esperando. Com sua caixa de ferro em mãos, seus olhos estavam frios e sua aura estava criando um turbilhão ao seu redor. O Neidan das 4 bestas lendárias estava girando ao redor dele. Ele havia recuperado a força que tinha no passado. Não, agora, ele era ainda mais forte. Ele havia ativado sua arma secreta apenas por precaução, elevando todo o potencial de seu poder mágico. Geralmente era algo usado por kamikazes ou em tempos de perigo, mas o deus do sabre não se importava. Seu corpo já estava sendo quebrado pelo poder mágico que o deixava. Ele faria o necessário para matar o deus da espada e o efeito disso foi imenso. O poder mágico encheu seu corpo e a energia das 4 bestas lendárias que ele não tinha conseguido digerir se misturou com ele para fortalecer seu poder mágico. Ele sentia que poderia destruir qualquer coisa que viesse em seu caminho. Com seu poder, ele não apenas sentiu que poderia derrotar o deus da espada, mas todos os outros deuses marciais que o seguiam, incluindo Leonte. Mas ele sabia que se deixasse seus instintos o controlarem, ele iria perder a cabeça. Então ele tentou manter sua cabeça no lugar enquanto caminhava. Seus sentidos que se tornaram mais sensíveis lhe disseram onde Leonte estava escondido. Então o deus do sabre se dirigiu sem hesitação para essa direção. O Madonna o seguiu. Seu ritmo era rápido. Ao contrário de seus passos relaxados, seus movimentos eram rápidos. Era difícil acompanhar. Eles toparam com algumas pessoas que foram rapidamente derrotadas pelo deus do sabre. Logo, eles chegaram onde a mana de Leonte estava flutuando. Deus do sabre. Você não pode vir aqui. A segurança em torno da residência do deus da espada estava mais fraca do que o normal graças ao caos repentino. Eles ficaram surpresos com a chegada repentina de Deus do sabre do Madonna. Mas antes que eles pudessem agir, o deus do sabre balançou sua espada. Eles foram esmagados com seu novo poder. Dezenas de jogadores desapareceram como pro. Só restavam Leonte, deus da espada. Leonte mal bloqueou o ataque levantando os braços. Suas roupas eram apenas pedaços de pano solto e seus olhos queimavam. Deus do sabre. Até o fim. Entregue a pedra. Então pouparei sua vida. Quantas vezes tenho que dizer que não está comigo? Aquela coisa. Eu não. Leonte se sentiu injustiçado porque ele realmente não a tinha. Ele não conseguia falar. O deus da espada estendeu a mão e o cortou. E com sua máscara de leão, ele olhou para Deus do sabre. Acima de sua máscara, rugas podiam ser vistas em sua testa. Você realmente tem que fazer isso. Deus da espada viu a condição de Deus do sabre. A digestão do Neidan das 4 bestas lendárias e fortalecimento de seu poder mágico. O deus do sabre não era o deus do sabre que ele conhecia. Se você comparasse apenas a aura deles, ele não perderia para de Deus da espada. Vou te fazer uma pergunta também.
Entregue a pedra agora, então eu tirarei a minha vida se você assim ordenar. Como eu sempre digo, os deuses marciais são iguais. A menos que uma vida seja dada voluntariamente, outro deus marcial não pode pedir uma vida. O deus da espada falou sobre sua moral, mas Deus do sabre bufou. Não é isso. Não tente encobrir isso. Essa pedra não é algo que você precisa também. E você estava falando sobre isso com ele agora mesmo. Estou enganado. Os olhos de Leonte tremeram. O deus do sabre sabia a verdade. Ele estava falando sobre a pedra com o deus da espada. Então você vai lutar por isso até o fim. Já estou aqui, não adianta voltar atrás. Entregue o traidor. Se você continuar sendo teimoso, não há nada que eu possa fazer. Sob sua máscara de leão, os olhos de Deus da espada se estreitaram. Quando ele levantou a mão, suas espadas giraram ao redor dele. Então, a atmosfera tremeu e ficou embaçada, o mecanismo de defesa foi destruído e uma nova cena apareceu. Ao redor do Deus da espada e do Deus do sabre haviam milhares de jogadores erguendo suas espadas. Mesmo assim, você vai continuar? O Deus da espada perguntou com olhos frios. Capítulo 130. Preparação para a guerra. 5. Os olhos do líder do Marudan tremeram. Uma ilusão. Ele percebeu que tudo o que tinham visto até agora era uma armadilha. O pandemônio dos jogadores, na verdade, era uma armadilha para eles. Eles não sabiam disso e entraram na toca do tigre sozinhos. Aos pés dos jogadores que estavam olhando para Marudan, haviam cabeças dos jogadores do Shidudan e Jindudan. Pensei que talvez deveríamos te dar uma chance. Você é o primeiro amigo que tive desde o Deus da Lança. Mas você não pode esperar e teve que ir tão longe. Você tinha que fazer isso mesmo. O Deus da espada olhou para o Deus do sabre com olhos furiosos. Como se fosse tudo sua culpa. Que por ele os ter traído, todas aquelas crianças estavam mortas. Mas o Deus do sabre apenas olhou para seus subordinados mortos com os olhos secos e falou: você que julga tudo de 1 a 10 sozinho, então provavelmente não consegue entender. Eles morreram sorrindo. Ter pena deles é como amaldiçoá-los. O Deus do sabre o interrompeu e chutou a caixa de ferro que ele trouxe com ele. E espero que você saiba de mais uma coisa. Os olhos do Deus do sabre brilharam friamente. Seja 1, 10 ou centenas. Só há um cara que estou tentando pegar. Seu olhar pousou em Leonte atrás do Deus da espada. E tudo começou. As 9 espadas que estavam na caixa voaram para fora. O Deus do sabre pegou a maior e menor das espadas e correu em direção a Leonte com elas. Proteja um mestre. Certifique-se de que nada o incomode. O Marudan bloqueou seus arredores, para que Deus do sabre pudesse correr livremente. E os jogadores correram em direção a eles com um grito. Bum! Como esperado do Marudan, que estava no top 3 de Xiongvado, eles mataram seus camaradas sem qualquer hesitação. Mais do que isso, por serem mais fortes, eles os fizeram recuar. Enquanto isso, o Deus Espada e Deus do Sabre estavam jogando suas espadas um contra o outro. O poder mágico coletado explodiu e lâminas voaram para todo lado, criando uma tempestade. Crash! O som do ar se dividindo ressoou. E o Deus do Sabre puxou as lâminas plantadas no chão e continuou a balançá-las. A tempestade se tornou maior e forçou o Deus da Espada a recuar. Redemoinho de lâminas túmulo das 9 espadas. As habilidades que eram a assinatura do Deus do Sabre eram conhecidas por quase todos na torre. O redemoinho que ele fez puxando as lâminas faziam tudo ao seu redor ser destruído. O vento estava cheio de aura e rasgou tudo em seu caminho. Além disso, ele havia atirado no Vé que amava tanto. Com o Meidan das 4 bestas lendárias, o redemoinho tinha uma forte rajada de vento. O Deus da Espada parecia um veleiro no meio de um tufão, mas isso não o fez desistir. Pelo contrário, ele atacou no olho da tempestade como um tubarão. E cada vez que ele fazia isso, suas 4 espadas rotacionavam para quebrar a tempestade. Suas espadas perfuraram a tempestade, quebraram a aura no ar, empurraram-na para baixo e cortaram tudo em seu caminho.
Suas lâminas, que eram conhecidas como morte divina, seguiram as ordens do Deus Espada para abrir caminho para ele, e ele logo se aproximou do Deus do Sabre. O Deus do Sabre ficou surpreso com a rapidez com que a distância entre eles foi encurtada. Mas ele logo sorriu, mostrando seus caminhos. Ele é um idiota por vir sozinho. Ele não podia perder essa chance, então puxou uma espada que estava por perto e golpeou as costas do Deus Espada. No entanto, pouco antes de entrar em contato com suas costas, ele foi parado por sua mão. A espada estava firmemente presa entre o polegar e o indicador dele. Era algo impossível. O Deus do Sabre fez uma pausa, sem saber que seria bloqueado tão facilmente, e o Deus Espada pressionou seus dois dedos enquanto isso. A espada quebrou e seus pedaços foram lançados no ar. Sua espada mágica, que tinha o nome de um demônio, se quebrou facilmente. O Deus da Espada golpeou sua mão com um dos pedaços, e com a mão livre ele pegou uma de suas espadas. Ao balançar sua espada, ele cortou profundamente o ombro, o peito e as costas do Deus do Sabre. Ao tentar se esquivar, com medo de ser atingido novamente, o Deus do Sabre rapidamente recuou e pegou sua espada fina. Ele estava planejando de alguma forma de afastar o Deus da Espada. Clang! A espada do Deus da Espada o cumprimentou como se a estivesse recebendo e quebrou sua espada fina. O mesmo aconteceu com sua próxima espada, e a espada depois disso. A lâmina, que tinha o nome de um deus, e a espada que havia sido usada por um herói no passado, não podiam acompanhar as espadas de seu oponente e simplesmente voaram de suas mãos. E quando a nona espada quebrou, a espada do Deus da Espada foi plantada em sua coxa direita. Então, como se estivessem esperando, o resto das espadas atingiram e penetraram o corpo do Deus do Sabre. Seu corpo tremeu e ele vomitou sangue, caindo de joelhos. Como o Deus do Sabre tinha uma expressão incrédula e olhou para o Deus Espada com olhos trêmulos. Ele definitivamente tinha mais poder mágico. E suas habilidades estavam mais poderosas do que nunca. Ele pensou que sua aura não se comparava com a do Deus da Espada. Em todo caso, foi uma batalha unilateral. Ele não conseguiu nem arranhar o Deus da Espada, e teve que enfrentar a humilhação de suas 9 espadas serem quebradas. Até mesmo após ativar suas habilidades únicas, todas elas foram destruídas. O Deus da Espada falou com olhos misteriosos. Esse é o nível. O Deus do Sabre arregalou os olhos e sorriu amargamente. Ele se juntou ao Xiongvado. Naquela época, ele era imaturo e só queria se tornar mais forte. Ele encontrou o Deus da Espada, o desafiou e perdeu. Após superar o choque da derrota, ele começou a segui-lo para aprender mais. E com o passar do tempo, a diferença entre eles só se tornou maior. Poder mágico e artefatos não podiam compensar isso agora. Talvez isso fosse óbvio, pois ao contrário do Deus da Espada, que continuou treinando, ele conheceu sua amante e teve um filho. Enquanto ele estava focado nisso, ele não ficou mais forte. Era óbvio que seus sentidos fossem mais fracos. O que foi? O Deus do Sabre refletiu por um momento. Ele arriscou tudo para salvar o filho, mas foi inútil no fim. Ele havia perdido. A motivação desapareceu de seus olhos. Enquanto sua cabeça caía de tristeza. Apesar de tudo, sou grato a você. As palavras de Deus da Espada o confundiram. Do que está falando? O Deus da Espada respondeu como uma voz descuidada. Mas sua voz só foi ouvida pelo Deus do Sabre. Você fundiu com sucesso o Nidan das 4 bestas lendárias, tudo que me resta é obtê-lo. Você, fico grato. Muito. Eu nunca imaginei que você conseguiria obtê-los tão rapidamente. Devo agradecer ao dragão vermelho por isso. O Deus do Sabre de repente percebeu o que aconteceu. O objetivo do Deus da Espada e o porquê ele havia dito-lhe para pegar as 4 bestas lendárias. Era simples. Ele queria que Deus do Sabre os digerisse primeiro para que ele pudesse arrancar dele depois. Por isso ele ficou do lado do Yonti até o fim. Isso também era simples. Ele não sabia o que era aquela pedra, mas provavelmente tinha algo a ver com magia também. Ele sempre foi assim, o Deus da Espada sempre planejava alguns passos à frente, e sempre conseguia o que queria.
Esta era uma dessas situações. O Deus do Sabre não pôde evitar e soltou uma risada. Seja qual for o resultado, ele foi usado pelo Dragão Vermelho e pelo Xiongvado. Ele era apenas uma marionete usada quando necessário. Mesmo que outros o honrassem como um rei marcial e o venerassem por ser um alto ranker, ele era alguém que podia ser facilmente descartado, mas ele não tinha arrependimentos. Ele foi atingido, e seu filho estava morrendo. Venha para mim. O Deus da Espada abriu a mão direita e a colocou no peito esquerdo de Deus do Sabre. Ele provavelmente estava planejando tirar seu coração e o Neidan. Naquele instante, o Deus do Sabre pensou sobre o que ele poderia fazer. Ele odiava morrer assim. E se ele morresse, seu filho também morreria, porque ele não poderia mais ser usado como vantagem. Seu filho que viveu em dor toda a sua vida. Uma flor que morreria sem florescer corretamente. Ele não queria que isso acontecesse. Ele queria salvar seu filho, isso era o mínimo que podia fazer. Então, ele precisava fazer algo. Mas o que ele poderia fazer agora? O que o Dragão Vermelho gostaria? Ele pensou no bilhete que recebeu. Foi o bilhete que veio com o globo ocular do filho. Com as palavras para trazer a pedra, havia algo mais. Coordenadas, onde a base do Dragão Vermelho estava localizada. Ele não sabia por que estava lá, mas agora havia entendido. Tendo enlouquecido pensando nisso, os olhos de Deus do Sabre começaram a brilhar mais uma vez. Seus olhos ardendo como fogo infernal o fez lembrar dos velhos tempos. Deus da Espada. Você cometeu um erro. O quê? Você não devia ter me dito que eu fundi os Neidas. O Deus do Sabre sorriu e o Deus da Espada tentou perfurar seu coração o mais rápido possível, mas naquele momento... O Deus do Sabre usou seu poder mágico sobre ele e partiu seu próprio coração. E seu Neidan rompeu com ele. Poder mágico explodiu e se expandiu. O corpo do Deus do Sabre estourou como se fosse um balão. O poder mágico foi ao encontro do céu e algo foi inscrito no ar. Seguindo os últimos vestígios do Deus do Sabre, o poder das bestas lendárias girava como uma teia de aranha. Percebendo o que era, Deus Espada regalou seus olhos. Ele gritou o verdadeiro nome do Deus do Sabre. Anriunga. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um círculo mágico se espalhou e um grande portal foi criado. Acima do Deus da Espada e do Xiongvado, um gigantesco portal verde se abriu e, sob ele, uma cabeça escamosa vermelha brilhante se revelou. Olhos divididos verticalmente e dentes afiados, e uma aura que pressionava tudo ao seu redor. Aura do dragão. Um dragão. Os raros dragões vermelhos que estavam extintos na torre. A Rainha do Verão. Foi o momento em que ela pousou no meio do território Xiongvado. Seguindo a Rainha do Verão, os jogadores do Dragão Vermelho caíram como chuva. E entre eles, estava Yonvou. Ele usou os olhos dracônicos e levantou a cabeça. Ele podia ver o poder das bestas lendárias ao longo do portal desaparecendo. No entanto, eles já estavam misturados, então não desmoronariam facilmente. Já que eles foram fundidos pelo Deus do Sabre. Mas Yonvou pensou ser melhor assim enquanto estendia a mão esquerda. A espada vampírica de Bathory começou a sugar toda a energia que cobria o céu. Você começou a absorver o poder mágico das 4 bestas lendárias. O título sucessor das bestas lendárias está sendo aplicado e acelerando o processo. Seu poder mágico aumentou em 5 pontos. Seu poder mágico aumentou em 10 pontos. A proficiência do circuito mágico aumentou drasticamente. 55, 56, 61, 62, 68% seu recipiente se expandiu. Crescimento físico confirmado. Seu nível espiritual aumentou e o processo de sucessão interrompido foi retomado. As seções em branco estão sendo preenchidas. Progresso atual. 100% o processo de sucessão foi concluído. Seu corpo dracônico está sendo acordado. Continua no próximo vídeo.